Saudações, gente bonita. Em Goiás, 10h30 da manhã, 23 graus Celsius. Estamos sob alerta laranja de baixa umidade. O ar está realmente difícil. E eu já estou começando a acreditar que nuvem é uma lembrança delirante da minha cabeça. Faz uma semana que eu não vejo uma nuvem. O ar está realmente muito seco. Não há um mínimo de umidade no ar. Mas é claro que eu não vou falar sobre o clima não muito bom de Goiás. Eu estava refletindo sobre a situação de alguns países. Hoje, eu acho que eu falei meio en passant sobre a situação dos estados artificiais que deixarão de existir. Alguns num prazo muito curto, outros num prazo médio, mas deixarão de existir. A Eritreia, o Estado de Israel, a Ucrânia, Taiwan e a Coreia do Sul. Provavelmente também os 3 patetas do Báltico, Letônia, Estônia e Lituânia. Existe uma chance também de que os países do Cáucaso do Sul, Geórgia, Armênia e Azerbaijão também não existam mais dentro de alguns anos ou no máximo algumas décadas. Essa não é uma constatação tipo, o expansionismo, ou aquelas pessoas, faladores de bobagem, né? O imperialismo, sabe? É a pessoa que usa o conceito sem saber o que ele significa. Que eu acho que é o grande mal de hoje, né? A facilidade com que as pessoas usam palavras sem compreender bem o significado delas. A quantidade de bobagem que eu tenho que ler sobre China imperialista, Rússia imperialista, que com certeza tá lá Lenin, a quem eu vi pessoalmente. Claro, ele não estava mais vivo, né? Mas eu vi ele em Moscou. Não vi Tchernóbil nem Rosa Luxemburgo, mas Lenin eu vi pessoalmente. Essas pessoas devem se revirar no túmulo, no caso de Lenin, eu nem sei como é que é aquilo, é um mausoléu, né? Mausoléu. Bom, seja como for, o uso indevido de expressões empobrece e obscurantiza o debate. Que você faz às vezes um debate muito nada a ver, sabe? Muito sem critério. Então eu quero começar, antes de eu falar sobre esses estados artificiais e a própria crise do modelo de estado nacional e do modelo político desses estados, eu quero falar sobre alguns eventos. No meu canal, eventualmente, na verdade é raro, mas acontece sempre, há críticas. Normal, eu não sou perfeito, eu erro nas minhas avaliações, então a crítica é normal. Mas ontem eu acho que um rapaz surtou, de verdade ele surtou. Num post que eu já tinha feito inclusive há alguns dias, ele falou defendendo DCM 247. Esse DCM eu nem citei no meu vídeo, nem citei, não sei de onde ele tirou o DCM. E a minha crítica era sobre uma coisa, ele estava criticando outra. Então ele surtou, o rapaz surtou nos comentários, escreveu uns textões. Aí aquele tipo de coisa, eu vou fazer o quê? Acontece, as pessoas, né? Não vou nem entrar no mérito. Mas eu falei, quer saber? Tchau. Bloqueei. Não quero nem saber. Até de vez em quando meus bolsonaristas zoar, por causa de usar máscara, focinheira, essas bobagens. Isso não me atinge, sabe? A crítica também normal, faz parte do debate.
Mas o ad hominem, esse me incomoda. Porque o ad hominem é um modelo de debate tanto dos woke identitaristas quanto dos neofascistas. Em vez de você debater a ideia, em vez de você debater o ponto, você debate a pessoa. E eu não dou conta disso, não. Na verdade eu dou, só não gosto, não preciso e não quero. Então só excluir. Vai comentar no outro canal, então. Alguém que fala bem do DCM. Que, aliás, eu não tenho nada contra nem a favor, nem leio o DCM. Não sei de onde a pessoa tirou, enfim, né? Mas é a vida. Vida que segue. E aí teve outra crítica, essa eu fiz questão de deixar e comentar, responder, que foi muito bem fundamentada. O comentarista, inclusive muito obrigado, ele levantou alguns pontos. Por exemplo, o fato de que eu faço críticas identitaristas, desde sempre. Não é uma coisa que eu comecei, não. Eu tenho esse canal há 15 anos. Na verdade, há 16 anos. Então não é coisa, eu não comecei ontem, né? Ó, surfei. Não. Eu tenho uma história, pô. Como diz Luiz Gonzaga se referindo a Januário, ou Januário, falando para o filho Luiz Gonzaga, respeita a minha história. Né? Não comecei surfando em onda nenhuma, não. Mas o fato é que o rapaz levantou umas considerações importantes. Falou assim que, na minha crítica aos identitários, eu deveria considerar que as mulheres, os pretos, o público LGBT faz parte dos oprimidos, certo? Sim, de fato, não nego isso, só que eu não estou criticando as pessoas pretas, as pessoas trans, as pessoas gays. Não, eu não tenho nada contra elas, absolutamente. A minha crítica é o movimento, certo? Não as pessoas. Eu acho que isso tem que ficar muito explícito. E do jeito que o mundo anda hoje, eu tenho que explicitar a cada vídeo. A minha crítica não é às pessoas. A minha crítica é ao movimento, certo? Os identitaristas, enquanto movimento, eles não estão preocupados com a opressão de classe. De forma alguma. Os identitaristas estão preocupados com o conceito de corpo. A moça que eu até postei uns prints do debate lá, a tal que falou, eu moro na Europa há 20 anos, né? Quando eu critiquei exatamente o movimento identitarista, por sentar o pau no Traoré, falei que no fundo eles estavam sendo os imperialistas de merda de sempre. Estavam querendo dizer aos outros como viver, aos outros como deveria ser a lei deles. Não, cara. Francês ou brasileiro que mora na França há 20 anos não tem o direito de dizer a burkinenses como viver, não. Eles vivem como eles quiserem. Eles fazem as leis que eles julgarem apropriadas. Você não é obrigado a comprar as ideias vendidas pela Universidade de Colômbia ou fazer o copy-desk das leis do Código Francês, não. Que ideia de jirico. Aí também mandei ela pintar macaco, pastar e bostejar na própria timeline. Não tem tempo para ficar perdendo com esse tipo de imbecil, não. De verdade, não. Certo? Tem determinados tipos de crítica que são injustificadas e elas têm uma função, né? Que é desviar o foco da discussão. Acontece muito, os trolls usam muito isso. Introduz um assunto nada a ver, coloca uma discussão que eu não estou fazendo, totalmente ao avesso daquilo que a gente está falando, para forçar uma mudança narrativa e impedir a gente
de debater o que a gente acha que deve debater. Isso é muito comum entre trolls. E pessoas pagas, né? Pelas ONGs. É o que eu estava falando. Esse interesse súbito de determinados setores, inclusive do PT, pela defesa da Kamala Harris, eu creio que tem conexão com o fato de que eles injetam milhões em propaganda. No meu vídeo anterior eu falei que Robert O'Brien deixou explícito que o Trump vai fazer isso. Mas eu também deixei explícito que os democratas já fazem isso. O onguismo é isso, cara. Da onde vocês acham que sai uma cidadã de meia idade de Niterói falando: nós temos que garantir a eleição da Kamala? Quer dizer, essa pessoa se acha mesmo cidadã dos Estados Unidos? Acha mesmo que a gente tem que votar numa sionista escrota, que é o que ela é? Aliás, eu vou deixar a crítica feita pelo próprio Kennedy, do partido dela, para vocês verem o que é ela. Então, sabe, essas coisas obscurecem o debate. Elas impedem o debate. É aquilo que, como eu não gosto de fulanizar, mas para evitar polêmicas desnecessárias, é um cidadão mineiro que é professor universitário numa universidade de certo prestígio da Louisiana. Nós éramos até mutuals, mas um dia ele também surtou. Um dia que a Miriam Leitão fez umas acusações totalmente nada a ver ao PT, sem prova alguma, e eu falei: cara, ela não tem prova do que ela tá falando. E aí, acho que num surto, ele acabou me bloqueando. Depois eu sofreu exposed, né, um negócio envolvendo com abuso de mulheres. Enfim, não vou entrar no mérito. Deixa o Avelar em paz. Mas ele escreveu um texto num blog que ele tinha, muito bom inclusive, o Biscoito Fino e a Massa, sobre truísmo. Foi um texto que me marcou profundamente, para entender como esses grupos faziam o não debate, o pseudo debate. Eu entendia o ad hominem. Ah, você é escroto, você é racista, você é fascista, você é misógino, você é homofóbico, você é transfóbico. Eles acusam, né? Eles agridem a pessoa para evitar o debate de ideias. Mas existe um grupo um pouco mais sofisticado, que é os que recorrem a truísmo. O truísmo é uma verdade que encerra o debate. Tipo, essa é a minha opinião, eu tenho o direito de ter uma opinião. Isso é um exemplo de truísmo. Ninguém está falando que você não tem o direito de ter uma opinião. Normalmente o que se fala é que a pessoa tem uma opinião merda. Uma opinião de gente merda. Ninguém está discutindo o direito da pessoa ter ou não ter opinião. Mas ao dizer, essa é a minha opinião, respeite, isso é um truísmo. Claro que é a opinião dela. Se fosse fato, ela não precisava estar brigando, passando vergonha na internet. E a gente não tem que respeitar todas as opiniões. Você está numa mesa e chega um fascista, de verdade, daquele Dimitrov. Não esse, segundo Humberto Eco. Não. Chega um nazi. E ele vai falar a opinião que ele tem sobre judeu, sobre gay, sobre preto. E você vai fazer o quê? Respeitar a opinião dele ou enfiar a mão na cara dele? Então sem essa, gente. Sem essa. O ad hominem e o truísmo são ferramentas do não debate. Isso e a não notícia. Qual exemplo de não notícia? Os Estados Unidos vão fazer um míssil hipersônico em 2028. É uma não notícia. Como assim vão fazer? Se eles nunca conseguiram fazer até hoje, e se eles não conseguem resolver o problema das peças
de metal monocristalina para fazer a turbina, como é que eles vão fazer? Então isso é uma declaração, é uma não notícia. É um jogo semiótico. O debate fica cada vez mais complexo por causa disso, dos jogos semióticos. É difícil, é complicado. Certo? Os jogos semióticos, eles obscurecem o debate. Fica cada vez mais difícil, porque você não está, de fato, debatendo. Cara, o fato de uma jaqueira crescer aqui me anima, né? Essa jaqueira tem cheiro de jaca, inclusive. Óbvio, né? Mas vai levar um tempinho para madurar. Não sei se é jaca doce ou jaca doce, não, jaca mole ou jaca dura. Tá parecendo jaca dura. Que delícia. Mas eu acho, você vê o tanto que as pecinhas de jaca tá mal amanhado, né? Como diz meus irmãos do Nordeste. Pezinho de jaca muito mal amanhado. Porque aqui é meio alto, meio frio e meio seco para jaqueiras. Aqui nós estamos a 840 metros de altitude. E vocês podem ver que eu não mostro nuvens no vídeo meu faz uma semana. Então, considerando que para onde eu vou é 300 metros mais alto, mais frio, acho que não, jaqueira, eu gosto de jaca, principalmente jaca dura. Mas eu acho que eu vou até tentar plantar. Mas eu não tenho muita fé não. Enfim, voltando ao assunto. Eu fiz essa quase dissertação sobre a dificuldade de travar o debate na internet para explicar rapidamente a questão de eu falar que alguns estados vão deixar de existir. São estados artificiais. Letônia, Estônia e Lituânia é parte da Rússia. Vão voltar, cedo ou tarde vão voltar, ou vão deixar de existir. A população está diminuindo ano após ano, a população já é pequena. A Estônia, por exemplo, a criatura russofóbica nervosa que dirige a política externa da União Europeia é estoniana. Mas o país dela tem 1.300.000 habitantes, dos quais só 800.000 estonianos étnicos. Quem que é Estônia na fila do pão? A população vai envelhecer e o país vai morrer. Ou volta para a Rússia ou desaparece. Vai virar o que a Estônia sempre foi, uma plantação de pinheiro em torno de uma praia de águas frias. Letônia e Lituânia, a mesma coisa. A Ucrânia vai voltar a fazer parte da Rússia. E provavelmente partes dela que nunca foram dela, Bucóvia do Norte volta para a Romênia, Galícia volta para a Polônia, Rotênia volta para a Eslováquia, Transcarpátia volta para a Hungria. O Estado de Israel é uma entidade colonialista, né? De europeus orientais. Vão voltar para o lugar de onde eles vieram. Taiwan é parte da China, Taiwan é China. Só existe uma Coreia. E é a de Pyongyang. Então, e a Eritreia foi um país criado, inventado pelos Estados Unidos para punir a Etiópia. O próprio modelo de Estado nacional, ele está em crise. A ideia baseada no Estado étnico. O problema que a Europa está enfrentando com a imigração, na verdade é o problema que eles têm com o racismo. É imaginar uma França pura, só de franceses puros, cara, isso é tão século XX. A França, os países têm duas escolhas, na verdade, para ser honesto com vocês, os países têm duas escolhas. Ou vira o Brasil ou vira a Alemanha nazi. Certo? Aceita, igual se aceita no Brasil, todo mundo. Hoje de manhã eu fiquei com vergonha de pedir para ela. Eu vi uma negra linda, com a pele mais bonita que eu não vejo em anos. Ela estava recolhendo folhas aqui, trabalha para a prefeitura e estava recolhendo folhas. Cara, que negra linda, meu Deus, que mulher bonita, que pele. Mas eu fiquei com vergonha de pedir para eu tirar uma foto e mostrar para vocês. Ela era muito bonita. E voltando, tô vendo a minha mãe para cá, passei por uma senhora de meia idade, branca que nem um copo de leite, com aquele chapelão enorme, coberta dos pés à cabeça. Que o sol tá
né? Não tem, como eu disse, não tem nuvem faz uma semana. O sol tá causticante. Então ela tava se protegendo. Tem todo tipo de gente. Tem chineses, tem muitos chineses aqui. Tem venezuelanos, tem haitianos, senegaleses, tem palestinos, tem iranianos na minha cidade. Tem uma comunidade iraniana aqui. São barraístas. Certo? Aqui tem todo tipo de gente. Oh, normal. Normal. Ninguém deixa de ser brasileiro por ter aparência asiática, aparência africana, ou aparência do Oriente Médio, né? Aparência semita, aparência europeia. Todo mundo cabe aqui. Ou a Europa vai ter que se decidir. Ela vira uma espécie de filial nazi, né? De raça pura. Fecha em si mesmo e morre demograficamente. Ou aceita que não tem dessa, cara. O mundo é diverso. O mundo é das pessoas. Ela vai ter que decidir em algum momento. Certo? Ela não vai poder travar o debate eternamente. Ela vai ter que decidir qual modelo de sociedade que ela quer. Eu temo pelo pior. Que foram os europeus que inventaram o racismo, né? Racismo foi uma doutrina criada, pseudocientífica, na onda pós-evolucionista, década de 1830. No caso, o racismo é o Marquês de Gobineau. Se vocês quiserem pesquisar sobre a criatura, Gobineau. Marquês de Gobineau. Ele criou o racismo, uma doutrina pseudocientífica. Fez um sucesso enorme nos Estados Unidos, que inspiraram a Alemanha nazi, que fez aquela coisa entre 33 e 45. Por isso que a Alemanha nazi é tão mal lembrada. Porque ela fez com 6 milhões de judeus o que a Bélgica fez com 12 milhões de congoleses, o que os Estados Unidos fizeram com 25 milhões de indígenas, o que o Reino Unido, a Inglaterra, fez com 300 milhões de indianos. Quando a vítima não é branca, não causa espanto, mas quando é, né, aí, enfim, a Whoopi Goldberg perdeu a carreira dela em Hollywood por chamar atenção para isso. Quantidade de filme que tinha sobre judeu europeu, né, foi 6 milhões de mortes, uma tragédia, mas nenhum filme, nenhum curta-metragem, nenhum microdocumentário sequer sobre os pretos, por exemplo, os 12 milhões de congoleses. Aí ela perdeu a carreira dela por ter levantado esse ponto, que é verdadeiro. Eles vão ter que, em algum momento, ou parar de hipocrisia ou deixar de existir. Ou assumir que são racistas, ou abraçar o mundo como ele é. O mundo não é só diverso no sentido de gênero, e sexualidade e cor. Não, o mundo é pluricultural e multirracial. Esses espaços de pureza existem em tribos, existem em aldeias. Então, se os europeus quiserem viver em aldeias, ó, nessa aldeia aqui, só tem francês. Uau, parabéns, é francês branco. Então as pessoas vão lá visitar as aldeias, aprender costumes ancestrais, né? Pegar sementes. Porque nas grandes cidades do mundo moderno não tem espaço para gente. Eu moro numa cidade pequena. Olha lá, ó. Nesse quarteirão aqui mora 3 famílias de venezuelanos. No bairro, logo adiante, tem uma colônia de peruano e boliviano. Ali, logo ali na frente, é a feira. Tem um punhado de senegalês que trabalha lá e um punhado de chinês que vai fazer as compras bem cedinho. O mundo é assim. Não vai voltar a ser o que era no passado porque os europeus são tristinhos. E não adianta tentar camuflar a luta como se fosse uma questão de identidade. Não é questão de identidade. É a boa e velha luta de classes e a nossa identidade é humana. Esse é o debate. Correto? Inclusive tem um ótimo dia. Eu comprei uma carninha para fazer almoço. Até mais, gente.